Renascença, emissora católica portuguesa, deseja a todos os seus ouvintes um Santo Natal. Uma saudação especial nesta noite santa a todos os que estão sós, longe das suas famílias, aos que se encontram doentes e a todos os que estão, por qualquer razão, impossibilitados de ir ao encontro das suas comunidades, para estarem presentes nesta celebração da Missa da Noite de Natal. A Renascença transmite diretamente da Sé Patriarcal de Lisboa a Missa da Noite de Natal, também chamada Missa do Galo. Presida esta celebração o Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente, e os cânticos são da responsabilidade do Coro Diocesano de Lisboa, sob a direção do Padre Pedro Lourenço e acompanhados pelo organista António Duarte.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que por nós se fez homem, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Dia 8 das calendas de janeiro. Passados inumeráveis séculos desde a criação do mundo, quando no princípio Deus criou o céu e a terra e formou o homem à sua imagem. Depois de muitos séculos, desde que o Altíssimo pôs o seu arco nas nuvens, como sinal de aliança e de paz. 21 séculos depois da emigração de Abraão, nosso pai na fé, de Ur dos Caldeus. 13 séculos depois de Israel ter saído do Egito, guiado por Moisés. Cerca de 1000 anos depois que David foi ungido rei. Na semana 65ª, segundo a profecia de Daniel, na Olimpíada 194, no ano 752 da fundação de Roma, no ano 42 do império de César Otávio Augusto, estando em paz todo o orbe, Jesus Cristo, Deus eterno e Filho do eterno Pai, querendo consagrar o mundo com a sua piedosíssima vinda, concebido pelo Espírito Santo, 9 meses depois da sua conceição, nasceu em Belém de Judá, da Virgem Maria feito homem. Nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a carne. Cristo.
Cristo nasceu. Pois grande Deus é o Senhor. Cristo nasceu. Cristo nasceu. Glória a Deus nas alturas. Paz na terra.
Oremos. Senhor nosso Deus, que fizestes resplandecer esta santíssima noite com o nascimento de Cristo, verdadeira luz do mundo, concedei-nos que, tendo conhecido na terra o mistério desta luz, possamos gozar no céu o esplendor da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Iniciamos agora a liturgia da palavra, escutando o livro de Isaías. O profeta fala-nos de uma grande luz que vem para o povo que andava nas trevas. Leitura do livro de Isaías. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Para aqueles que habitavam nas sombras da morte, uma luz começou a brilhar. Multiplicastes a sua alegria, aumentastes o seu contentamento. Rejubilam na vossa presença como os que se alegram no tempo da colheita, como exultam os que repartem despojos. Vós quebrastes, como no dia de Madiã, o jugo que pesava sobre o povo, o madeiro que ele tinha sobre os ombros e o bastão do opressor. Todo o calçado ruidoso da guerra e toda a veste manchada de sangue serão lançados ao fogo e tornar-se-ão pasto das chamas. Porque um menino nasceu para nós, um filho nos foi dado. Tem o poder sobre os ombros e será chamado Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. O seu poder será engrandecido numa paz sem fim, sobre o trono de David e sobre o seu reino, para o estabelecer e consolidar por meio do direito e da justiça, agora e para sempre. Assim o fará o Senhor do Universo. Palavra do Senhor. Hoje a terra inteira canta um cântico novo. Hoje nasceu o nosso Salvador, Jesus Cristo, Senhor. Hoje nasceu o nosso Salvador, Jesus Cristo Senhor. Hoje nasceu o nosso Salvador. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor terra inteira, cantai ao Senhor, bendizai o seu nome. Anunciai dia a dia sua salvação, publicai entre as nações a sua glória.
em todos os povos as suas maravilhas. Alegrem-se os céus, exulte a terra, ressoe o mar e tudo que lhe contém. Exultem os campos e tudo que neles existe. Alegrem-se as árvores das florestas. Senhor que vai para julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com fidelidade. A segunda leitura é retirada da Epístola do Apóstolo São Paulo a Tito. São Paulo convida-nos a reconhecer que se manifestou a graça de Deus. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo a Tito. Caríssimo, manifestou-se a graça de Deus, fonte de salvação para todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e aos desejos mundanos para vivermos no tempo presente com temperança, justiça e piedade, aguardando a ditosa esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que se entregou por nós para nos resgatar de toda a iniquidade e preparar para si mesmo um povo purificado, zeloso das boas obras. Palavra do Senhor. Nesta noite de Natal, a Igreja oferece-nos o relato do nascimento de Jesus, como nos conta São Lucas. O menino nasceu, foi envolto em panos e deitado numa manjedoura. Hoje, este menino quer nascer na nossa vida, no nosso coração. Jesus nasce para trazer uma mensagem do coração de Deus à nossa vida. Aleluia, aleluia.
esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naqueles dias, saiu um decreto de César Augusto para ser recenseada toda a terra. Este primeiro recenseamento efetuou-se quando Quirino era governador da Síria. Todos se foram recensear, cada um à sua cidade. José subiu também da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judeia, à cidade de David, chamada Belém, por ser da casa e da descendência de David, a fim de se recensear com Maria, sua esposa, que estava para ser mãe. Enquanto ali se encontravam, chegou o dia de ela dar à luz e teve o seu filho primogênito. Envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela região uns pastores que viviam nos campos e guardavam de noite os rebanhos. O anjo do Senhor aproximou-se deles e a glória do Senhor cercou-os de luz. E eles tiveram grande medo. Disse-lhes o anjo: não temais, porque vos anuncio uma grande alegria para todo o povo. Nasceu-vos hoje, na cidade de David, um Salvador, que é Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um menino recém-nascido, envolto em panos e deitado numa manjedoura. Imediatamente juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste, que louvava a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo Senhor Nuncio Apostólico, senhores cônegos, padres, diáconos, seminaristas, consagrados e consagradas, irmãos do Santíssimo, fiéis leigos e também aqueles que estão connosco através da Rádio Renascença. Congrega-nos aqui, no meio luminoso da noite em que estamos, a lição do modo cristão de aparecer. É certo, irmãos e irmãs, que não há noite em que não nasçam crianças por esse mundo além. Com cada uma delas, como que renasce o mundo, presentes que são de Deus e da vida. Todavia, este eterno nascido de ainda agora, como lhe chamou um dos nossos clássicos, não é mais um entre tantos que felizmente são. Traz-nos, no preciso modo em que a trouxe,
a divindade que Ele é para a humanidade que nós somos e Ele quis ser também. A grande luz do Natal é esta mesma e resplende perenemente assim. Não que a saibamos explicar, pois é ela que nos explica a nós no que já somos e havemos de ser em Cristo. Como reza um salmo, na vossa luz, Senhor, veremos a luz. Viemos também nós agora, quais pastores daquela noite, atraídos pelo seu fulgor, que sempre desponta onde despontou, na maneira mais despojada e simples que podia ser. Em tal contraste com as nossas previsões, que sempre tardamos em convencer-nos do modo divino de nascer no mundo e acontecer na vida. Como uma frágil criança, assim tida por Maria, assim guardada por José. Fragilidade tão forte que nos trouxe aqui, como o mundo fora atrai tantos irmãos nossos, e alguns arriscando muito para ouvir o que ouvimos, cantar algo de semelhante e receber a mesma vida. Agradeçamos o seu testemunho, rezemos por eles, que também rezam por nós, em torno de idêntico presépio. Guardemos a beleza que nos circunda e o testemunho que prestam. De uma coisa e outra precisamos para que o coração não esfrie quando a beleza for difícil. No Evangelho escutado houve uma suspensão dramática e assim descrita. Maria envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura porque não havia lugar para eles na hospedaria. Meditemos também. E interrogemo-nos nós próprios sobre o lugar que damos ao menino que quer nascer. Lugar na mente e no coração, como pensamento e desejo. Lugar até na disposição das coisas e dos espaços domésticos e públicos. Pois, dizendo-nos católicos, cerca de 80% dos portugueses, como se exprime isso mesmo na cenografia que criamos. No Evangelho, contemplamos um menino em família, vemos pastores que chegam e até ouvimos cânticos angélicos. Não há pais natais com sacos de presentes, pobre contrafação consumista do verdadeiro São Nicolau, o antigo bispo que deixou boa memória de amigo de pobres e crianças. Onde deparamos com a representação autêntica do Natal de Cristo, como foi então e importava agora. Aqui e ali de certo, mas menos, muito menos do que podia e devia ser. Não teve lugar na hospedaria de então. Que lugar tem hoje, tanto que se veja e possa oferecer. Nada se impõe a ninguém, como não se impôs na altura, mas sempre se há de propor a quem procure e queira. E é tempo, e mais que tempo, para entendermos uma sã laicidade, onde os sentimentos de cada um se possam oferecer a todos, num espaço partilhado e sem guetos mal mantidos, de pessoas entre pessoas e crenças entre crenças, enriquecendo o conjunto com tradições avalizadas, num quadro geral de irrenunciáveis direitos humanos. Mas a nossa meditação continua ainda e com atualidade irrecusável. Antes de mais, a atualidade da encarnação de Deus na humanidade de todos, especialmente de quem sofre por também não ter lugar. Infelizmente, não faltam exceções desta carência, como verificamos na multidão de migrantes e refugiados que hoje chegam à Europa quando conseguem chegar. Não sendo inéditos os movimentos migratórios, a atualidade dá-lhes volume e impacto muito especiais e severos. Para nós, que tudo queremos contemplar à luz de Cristo, repete-se neles o momento dramático do seu próprio Natal, quando também não teve o lugar devido. Muito havemos de fazer para já na disposição e depois no que for preciso, para vivermos consequentemente isto mesmo que celebramos, para um melhor futuro, nosso com eles e deles conosco, no presépio ainda mais plural e concorrido que os dos nossos excelentes barristas do século XVIII.
Ouvimos os apelos do Papa Francisco, como o da sua mensagem, para o próximo Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, a celebrar a 17 de janeiro. Retenho 4 pontos que a infância de Cristo ilumina, de Belém ao Egito e do Egito a Nazaré. Primeiro, os fluxos migratórios são hoje uma realidade estrutural e não episódica, que exige a consideração séria das suas causas e das mudanças que originam. Encontrando respostas globais para problemas tão sérios, faremos o que devemos e proporcionaremos a outros o que esperaríamos que nos fizessem a nós em iguais circunstâncias. Segundo, assim sendo, o desafio humanitário pode e deve mudar-nos também, não de sítio, mas no modo de estar e conviver. Escreve certeiramente o Papa: quem emigra é forçado a modificar certos aspectos que definem a sua pessoa e, mesmo sem querer, obriga a mudar também quem o acolhe. Terceiro, por seu lado, os que chegam encontram-nos a nós como somos e como estamos. Por isso o Papa Francisco acrescenta que, tutelada a sua dignidade, contribuirão para melhorarmos todos, respeitando o património material e espiritual do país que os hospeda, obedecendo às suas leis e contribuindo para os seus encargos. Quarto, finalmente, lembremos-nos que a resposta a dar a quem chega não pode esquecer a solução das circunstâncias adversas do que de onde parte ou foge, mais por força das circunstâncias adversas do que propriamente pelo gosto de partir. Circunstâncias essas a que nem sempre são alheios a alguns países que demoram em recebê-los. Escreve ainda o Papa: há também o direito a não emigrar e a necessidade de ajudar os países de onde partem os imigrantes e os prófugos. Amados irmãos e irmãs, são estas, muito especialmente, as circunstâncias em que celebramos o Natal de 2015. Correspondamos melhor do que aqueles habitantes de Belém de Judá aos que nos procurem agora, a quem nos procure de longe ou a quem nos aguarde de perto, pois não falta entre nós quem busque refúgio para o corpo ou o espírito, para que todos tenham lugar na hospedaria do nosso coração e possam ouvir connosco o celeste cântico dos anjos. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. A Renascença, emissora católica portuguesa, está a transmitir diretamente da Sé Patriarcal de Lisboa a Missa da Noite de Natal. Presida esta celebração o Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente.
Caríssimos irmãos, na hora em que a boa nova anunciada pelos anjos leva a alegria ao coração de tanta gente, oremos por toda a humanidade, cantando com toda a confiança. Pela vossa misericórdia, ouvimos, Senhor. Pela vossa misericórdia, ouvimos, Senhor. Pelo Papa Francisco, pelos bispos, presbíteros e diáconos, e por todos os fiéis que celebram este Natal, para que sintam grande alegria em seus corações, oremos, irmãos. Pelos exilados, os refugiados e os sem-abrigo, para que encontrem nesta noite de Natal quem lhes abra a porta e estenda as mãos, oremos, irmãos. Pelos doentes que perderam a coragem e por aqueles que não têm quem os trate, para que sintam a presença do Senhor, oremos, irmãos. Pelas famílias que nesta noite de Natal não têm pão, nem casa, nem amor, para que sintam fraternidade à sua volta, oremos, irmãos. Por todos nós e pelas nossas comunidades, para que o Filho que nos foi dado nesta noite nos torne acolhedores e generosos, oremos, irmãos. Deus, Pai de misericórdia, que nesta noite fizeste nascer da Virgem Mãe o Salvador prometido há tantos séculos, ouvi a oração do vosso povo suplicante, por Cristo, nosso Senhor. Inicia-se agora a liturgia eucarística. Passamos para o altar, onde são entregues e preparados os dons do pão e do vinho, que se vão tornar no corpo e no sangue de Jesus. Aproveitemos este momento para colocarmos no altar as nossas vidas, a nossa humanidade que Deus assume em Jesus. Entreguemos ao Pai, em Jesus, as nossas alegrias e as nossas tristezas, os nossos sucessos, insucessos, anseios e dificuldades.
Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Antarte Mobiliário deseja-lhe: aceitai, Senhor, a nossa oblação nesta santa noite de Natal e fazei que pela admirável permuta destes dons participemos na divindade do vosso Filho, que a vós uniu a nossa natureza humana, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. E, amados irmãos, tudo nesta noite é presente de Deus, este sim, o verdadeiro presente de Natal. Estarmos aqui e Ele assim estar no meio de nós, como prometeu. O Evangelho que ouvimos e que nos ilumina a mente e o coração. E agora o gesto que se segue, sacramental este, porque naquela noite nasceu da Virgem Maria e agora com a Virgem Maria nasce na Santa Igreja o Senhor, sacramento, luz e vida das nossas vidas. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. O nosso coração está. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, pelo mistério do Verbo encarnado, nova luz da vossa glória brilhou sobre nós, para que, contemplando a Deus visível aos nossos olhos, aprendamos a amar o que é invisível. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo que de uma extrema ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos a Noite Santíssima, em que a Imaculada Virgem Maria deu à luz o Salvador do mundo, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão
E dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério admirável da nossa fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma ofrenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra. Com o vosso servo Papa Francisco, o nosso Patriarca Manuel e todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente, Senhor, às preces desta família que vos dignaste reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo nosso Senhor. Por ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino,
Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós, que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. A paz de Cristo esteja sempre consigo, caro ouvinte. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, dizei uma palavra e serei salvo.
Neste momento, a Assembleia aproxima-se da comunhão. Aprofundemos o sentido do Natal. Diz-nos o Papa São Leão Magno: hoje, caríssimos irmãos, nasceu o nosso Salvador. Alegremo-nos. Não pode haver tristeza no dia em que nasce a vida, uma vida que destrói o temor da morte e nos infunde a alegria da eternidade prometida. Ninguém é excluído desta felicidade, porque é comum a todos os homens, a causa desta alegria. Diz-nos ainda o Papa São Leão Magno: alegre-se o santo, porque se aproxima a vitória. Alegre-se o pecador, porque lhe é oferecido o perdão. Anime-se o gentio, porque é chamado para a vida. Ao chegar à plenitude dos tempos, segundo os insondáveis desígnios divinos, o Filho de Deus assumiu a natureza do género humano para a reconciliar com o seu Criador, de maneira que o demónio, autor da morte, fosse vencido pela mesma natureza que ele tinha vencido.
Oremos. Senhor nosso Deus, que nos dais a alegria de celebrar o nascimento do nosso Redentor, dai-nos também a graça de viver uma vida santa, a fim de podermos um dia participar da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Irá ser dada a venerar a imagem do Menino Jesus nesta missa da noite de Natal.
Caríssimos irmãos e irmãs, nesta catedral e connosco através da Rádio Renascença, para todos e para cada um, os meus votos, os votos de todos os que aqui estamos. Um santo e feliz Natal, e em especial para aqueles que mais precisam de sentir este Senhor que nasce nas suas vidas, sejam quais forem as palhinhas da existência de cada um, umas vezes mais fáceis, outras muito difíceis. Em todos nasce, e nasce de veras. A quite nice and happy Christmas for you, my sisters and brothers, e pour vous aussi un très joyeux Noël e Feliz Navidad para todos vós outros. O Senhor esteja convosco. O Deus da bondade infinita, que dissipou as trevas do mundo com a encarnação do seu Filho unigênito e fez resplandecer esta noite santa com o seu nascimento glorioso, afaste de vós as trevas do pecado, ilumine os vossos corações com a luz da sua graça. Deus que enviou os anjos para anunciarem aos pastores a grande alegria do nascimento do Salvador, encha de alegria as vossas almas e faça de vós mensageiros do seu Evangelho. Deus que pela encarnação do seu Filho reconciliou consigo a humanidade, vos conceda o dom da sua paz e do seu amor e vos torne um dia participantes da Igreja Celeste. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Renascença, emissora católica portuguesa, transmitiu diretamente da Sé Patriarcal de Lisboa a missa da noite de Natal. Presidiu a esta celebração o Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente, e os cânticos foram da responsabilidade do Coro Diocesano de Lisboa, sob a direção do Padre Pedro Lourenço, e acompanhados pelo organista António Duarte. A equipa que hoje esteve consigo, Rui Fernandes e António Ribeiro de Matos, despede-se, desejando-lhe um santo e feliz Natal, vivido na alegria de acolher a boa nova que em Jesus Deus traz à nossa vida. Continuo com a Renascença.